Otome Shikai, volume 1, prólogo, parte 1. A justiça e o mal podem mudar dependendo do ponto de vista de cada um. Estava tão cansado que linhas filosóficas, nas quais normalmente não pensava, passavam pela minha cabeça. Minha força de vontade foi reduzida a tal ponto que estou como uma expressão vazia há algumas horas. Quero me deitar na minha cama e passar algum tempo de ócio no mangá e no anime que tanto amo. Isso, ou gostaria de jogar alguns jogos que tenham um público masculino em mente. Com olhos como os de um peixe morto, eu, um adulto funcional, estou jogando um jogo Otome. NT. Um jogo Otome é basicamente um jogo de romance direcionado ao público feminino. É um daqueles chamados jogos de simulação de amor que se assemelham aos jogos que são direcionados aos homens, porém estão no extremo oposto do espectro. NT. Os jogos GAL são basicamente jogos de romance direcionados a um público masculino, praticamente o oposto de um jogo Otome. Se a protagonista é uma garota, é um jogo Otome, então os alvos de captura são do sexo masculino. Por outro lado, se o protagonista for um garoto e os alvos de captura forem mulheres, então é um jogo GAL. É isso mesmo, durante meu tempo livre, não estou jogando um jogo voltado para homens. Não é como se gostasse de jogos Otome, prefiro jogos GAL. Porque tenho que usar minha manhã para conquistar um cara simpático? Não estou feliz em ver o personagem masculino do outro lado da tela corando. Basicamente, todo personagem conquistável que aparece no jogo é bonito. Eles são criados por ilustradores populares e dublados por dubladores famosos. Se este fosse um jogo GAL, ficaria feliz em ouvir as personagens femininas, mas a doce voz de um cara não me faz feliz. Com uma expressão vazia, meu foco estava na tela de um smartphone. Como não tenho motivação, tenho que confiar em tutoriais para jogar. Depois de selecionar uma opção na tela trêmula, você saberá se um medidor de amor aumenta acompanhado de um efeito sonoro e de uma pose variável que o personagem 3D fará. O personagem masculino tinha uma pose em que sua mão passava pelos cabelos, seguindo com as bochechas levemente coradas. Você é diferente das garotas normais. Deixe-me ouvir seu nome. Esse cara é o Príncipe Herdeiro, um personagem alvo de captura que aparece no jogo e é estabelecido como um personagem masculino muito popular em todo o campus. Esta é uma cena em que a protagonista o encontra por acaso, sem saber que ele é o príncipe herdeiro, interage normalmente com ele. Estou muito longe da minha segunda jogada. Só poderia deixar uma reclamação sobre essas cenas da primeira reunião que já vi muitas vezes. Você deve estar brincando. Não há como alguém não saber quem é o príncipe herdeiro de seu próprio país. Que astuta. Que protagonista astuta. Parece que o príncipe herdeiro não percebe o comportamento astuto da protagonista. Está corando de deleite. Ele não tem olho aguçado. Estou passando o meu tão esperado fim de semana jogando um jogo Otome. Atualmente, é meio-dia de um domingo. Estou jogando esse jogo Otome sem parar desde sábado. Tenho estado ocupado recentemente e não tenho uma pausa de fim de semana há algum tempo. Naquele momento, ouvi um som eletrônico do meu smartphone. Ao verificar, foi uma mensagem como uma imagem da minha irmã mais nova. Apreciando no exterior com meus amigos, ver o sorriso da minha irmã fez meu sangue ferver. Minha irmã estava se divertindo na praia e no hotel com as amigas. Respondi imediatamente. Pare de brincar comigo. Você não empurrou esse jogo para mim porque disse que estava ocupada. No momento, estou jogando o jogo Otome da minha irmã. Na manhã de sábado, minha irmã, uma estudante universitária que morava com os pais, diferente de mim que morava sozinho, visitou o meu apartamento. Pensei nisso como algo incomum antes de ela forçar um jogo em mim. Com um sorriso, ela disse: "Como você tem tempo livre, complete este jogo para mim, irmão." E complete significa realmente completá-lo. Depois de ver uma imagem, vídeo ou cena no jogo pelo menos uma vez, ela pode ser reproduzida várias vezes. Ela me disse para completar tudo. Pare de brincar, faça você mesma. É o que também disse. Recebi uma resposta da minha irmã.
Está tudo bem para você dizer isso. Não vou resolver o mal-entendido com a mãe e os outros dessa maneira. Vou comprar uma lembrança para você, então, por favor, complete. Se você não completar quando eu voltar, farei coisas mais cruéis que o manterão preso nesse apartamento. De sua linda irmã. Lendo a mensagem, gritei enquanto lutava contra o desejo de jogar meu telefone no chão. Maldita! Queria me recusar a fazer isso. No entanto, minha irmã que mora em casa escondeu uma grande quantidade de seus livros pessoais no meu quarto. Eram livros que ela gostava e eram para fujoshis. Minha mãe os encontrou quando estava limpando, e agora isso causou um mal-entendido sobre eu supostamente ter esse tipo de preferência. NT. Fujoshi são meninas que têm uma paixão/desejo muito forte por relações yaoi/homossexuais entre homens em mangás/animes/novels. Tentei resolver o mal-entendido, porém quanto mais tentava explicar, mais ela pensava que eu estava tentando enganá-la. É um pesadelo. Também aprendi que minha irmã é uma fujoshi como resultado desse mal-entendido. E, talvez você possa dizer que é apenas azar, contudo as pessoas confiam mais na minha irmã do que em mim. Mesmo da perspectiva como seu irmão, sua aparência é de uma classe diferente e suas notas também são superiores. Também ouvi falar sobre como sua personalidade é gentil e amigável. Na verdade, ela só é hábil em fingir bondade e sempre me causa problemas. A julgar pelo assunto do jogo Otome, também posso dizer que ela tem o pior tipo de personalidade. Ela esconde seus hobbies e, não importa o quanto eu tente explicar aos meus pais, eles depositam mais fé nas palavras de minha irmã. Quando minha mãe preocupada me telefonou, quase chorei. Esse também foi um momento em que, mentalmente, gravei profundamente o desejo de vingar-me de minha irmã. Segurando o impulso de raiva, voltei minha linha de visão para a tela. Depois de pegar o controle de novo, pensei apenas em zerar o jogo para que esse mal-entendido fosse resolvido. É chato, contudo meus pais confiam na minha irmã. Minha irmã prometeu esclarecer o mal-entendido se eu concluísse o jogo. Não me resta fazer mais nada além de concluir este jogo Otome. Isso é frustrante, porém minha irmã se destaca em conversar sobre situações assim. Na manhã de sábado, tive minhas objeções refutadas por ela que precisava de dinheiro para sua viagem, e exigiu que eu desse uma mesada para ela. É bastante patético ter medo de lhe dar dinheiro. No entanto, sem dúvidas irei me vingar. Continuarei meus planos enquanto encho o medidor de amor para esse cara do outro lado da tela. Você vai se arrepender de ter causado a minha ira. Desde muito tempo, minha irmã tem sido inteligente em conseguir o que quer. Ela sabe que é fofa, é o completo oposto de mim. Seu único ponto fraco é provavelmente como ela esconde seu hobby de seu entorno. Arqueei as sobrancelhas enquanto continuava o jogo com sentimentos de frustração. Não posso ser arrastado cada vez. Minha irmã forçou um jogo Otome em mim. Com o objetivo de ser um jogo Otome em grande escala, ele tem muito a oferecer. Minha irmã mais nova é uma das que compraram a edição limitada imediatamente para conseguir as ilustrações e dubladores. No entanto, o problema é que, apesar de ser um jogo Otome, possui elementos de RPG e até elementos de simulação de estratégia. Como esperado, essa é uma estranha mudança de ritmo em comparação aos jogos feitos por empresas com foco no público masculino. O cenário do jogo é um mundo de fantasia de espadas e magia. É um cenário em que as pessoas vivem em um mundo mágico diferente da Terra. Acredito que é um mundo com realeza e nobres, onde o nível da sociedade não é tão alto, mas também é um mundo onde as aeronaves voam pelo céu e os cavaleiros podem travar uma guerra enquanto usam armaduras que são como trajes motorizados. Neste mundo, a protagonista vai para uma academia de nobres. A própria protagonista parece uma garota simples do campo. É uma aluna que não é nobre, mas uma plebeia e, no entanto, recebeu permissão especial para se matricular na escola. Como sua posição é especial, ela é incomodada pelas garotas nobres de alto status. Naquela escola, ela encontra o príncipe e alguns filhos de nobres, porém ao mesmo tempo se envolve em vários assuntos e até em uma guerra.
Enfim, é um jogo que mistura aventura e guerra em um jogo de amor na escola. Além disso, é um mundo muito conveniente para as mulheres. No começo, minha irmã também tentou completá-lo, contudo no final, parece que ela não era bem versada nos fatores estratégicos e desistiu. Graças a isso, acabei ficando preso em um trabalho tedioso. Ela disse: "Você só precisa completar esse jogo." Fácil, né? Bem, de fato gosto de jogos, porém até eu acho que isso é difícil. Ninguém iria querer esses gêneros dentro de um jogo ou tome em primeiro lugar. Embora reclamasse, olhei para a tela enquanto jogava. Na tela, uma unidade de aeronaves estava alinhada. O design da aeronave parecia uma bola de rugby. Várias outras aeronaves o estavam enfrentando. Havia linhas de grade hexagonais. Foi em combate por turnos, onde você move naves aliadas para que elas ataquem usando os canhões do lado deles, e cavaleiros vestindo armaduras atacam o inimigo. Mas, maldição! Que tipo de habilidade inimiga está sendo ativada? Isso é estranhamente difícil. Estou tentando esclarecer isso com mais eficiência, mas as habilidades e técnicas especiais do inimigo são ativadas e meus aliados recebem grandes danos. Uma vez que meus aliados foram atacados, eles receberam diretamente a ofensa do oponente e afundaram. Embora haja habilidades que possam ajudar na vitória contra o oponente, há um fator de aleatoriedade que torna as coisas muito difíceis. Minha irmã desistiu aqui. Ah, merda! A aeronave que eu não podia deixar afundar, aquela que carregava o príncipe, afundou instantaneamente. Vi as letras Game Over na minha tela. Aconteceu de novo. É impossível jogar enquanto observo o tutorial. Queria tanto dizer à minha irmã que desisti. Quero dizer, é possível baixar um arquivo salvo completo da internet, mas este jogo tem o recurso de nomear a protagonista. Minha irmã colocou o nome dela. Ela quer que os famosos dubladores sussurrem seu nome, ou algo assim. Devido a isso, não posso resolver isso colocando um arquivo de salvamento concluído. Eu mesmo tenho que zerar. Eu já fiz isso tantas vezes. O príncipe cai fácil demais. É isso? Quer que eu ceda as microtransações? Assim querem que eu gaste dinheiro em microtransações? Apesar de ser um jogo offline, há conteúdo pago. Foi uma resposta aos gritos dos jogadores que não conseguiram terminar o jogo, ou isso foi planejado desde o começo. Eles distribuem vários itens que facilitam a guerra. Não quero pagar ainda mais despesas por causa da minha irmã, contudo o que está tomando o meu tempo é sem dúvida as partes da batalha e da guerra. Fora isso, é o mesmo que um jogo GAL. Nenhum problema surge, a menos que você selecione a escolha errada. Parei o jogo para procurar o conteúdo pago. Um grande número de itens apareceu na tela. Seus preços giram em torno de 100 ienes, mas coisas que são úteis para a parte da batalha, como aeronaves e armaduras, são estranhamente caras. 300 ou 500 ienes. Há até conteúdo pago de 800 ienes. São configurações como essa que fazem sua reputação piorar. Inicialmente, esse trabalho antecipado em grande escala foi criticado na internet por não ser imbatível sem microtransações. Por ter altos custos, os preços foram reformulados e reduzidos em um mês. Mesmo assim, ainda acho caro. Com esses pensamentos em mente, estava dando uma olhada nos maiôs masculinos à venda. Não gosto de maiôs masculinos. O que está à venda é um item especial que faz os personagens masculinos aparecerem em trajes de banho. Ver isso me deixou com nojo. Embora, se este fosse um jogo GAL e esse item colocasse as personagens femininas em trajes de banho, seria completamente o tipo de coisa que eu compraria. Provavelmente não funciona para as mulheres como para os homens. Dei um sorriso fraco enquanto estava emocionalmente exausto. Fico descontente ao imaginar uma jogadora emocionando-se com esses caras em trajes de banho. Gostaria de saber se as mulheres se sentem da mesma forma em relação aos haréns. Bem, tanto faz. Um homem rodeado por mulheres é um harém, uma mulher cercada por homens é um harém reverso.
Um homem que vê um harém reverso se sente desconfortável, e uma mulher que vê um harém se sentiria definitivamente insegura. Estou ficando cansado de pensar em tais coisas. Enfim, vou focar apenas em completar o jogo. Bem, assim, o que compro para terminar o jogo rapidamente? Como são itens pagos, devem ser potentes. Armas especiais para o personagem masculino, equipamentos especiais para a protagonista e outras coisas semelhantes também estavam à venda. Gostaria de encontrar algo útil para a parte da guerra e comprá-lo. Qualquer coisa que possa ajudar a progredir no jogo. O que apareceu foi um encouraçado de guerra que era o item pago mais caro. Ignora os efeitos problemáticos de status e a necessidade de reabastecimento. Parece ser uma aeronave forte em qualquer caso. Em vez de uma aeronave, isso parece mais uma nave espacial. Sua aparência é metálica e não se parece com nenhuma das outras aeronaves do jogo. Seu design seria um em que as pessoas pensariam num navio de guerra espacial. Por valer 1000 ienes, não tinha o que criticar em termos de desempenho. Verificando sua descrição, é dos tempos antigos ou algo assim. De qualquer forma, foi descrito como uma espaçonave aterrorizante. É realmente uma nave espacial. Ou talvez seja apenas um erro de digitação. Eles escreveram como uma nave espacial na descrição por engano. Estava pensando sobre isso, porém não me importo desde que eu possa terminar o jogo. O importante é que essa compra pode facilitar o jogo. Em seguida é verificar se a armadura. Trajes poderosos. Eles assumem a forma de armadura, mas não dão nenhum senso de realismo. São aparências similares a robôs. Os caras que usam essa armadura no meio da guerra são os cavaleiros. Do ponto de vista de uma mulher, talvez ache legal ver um homem que possa lutar por ela. De qualquer forma, com uma compra desse tamanho, parece que posso depender disso. Se isso facilitar a conquista, considerarei isso uma despesa barata. A armadura preta faz com que pareça um pouco maligno, contudo não é problema. Heróis sombrios são legais. Pensando nisso, esse foi um bom design para algo que saiu de um jogo otome. As lâminas são fortes, porém os espadachins não têm uma arma de projétil. A fraqueza deles é a dependência de armas e, se um cara tem equipamentos ruins, é um tolo fraco e analfabeto que será atingido. Devido aos personagens alvos de captura inúteis, tive que repetir o jogo várias vezes. Tenho que terminar isto e, de qualquer forma, quero concluí-lo facilmente. Vou perder meu precioso tempo jogando um jogo otome. Não tenho paciência, portanto, usando o conteúdo pago que comprei, posso continuar progredindo neste jogo otome. À medida que a tarde passava e se tornava noite, consegui desbloquear mais de 90% dos eventos e CGS. Tudo que resta é o final do harém reverso. O final restante é onde todos os personagens masculinos se casam com a protagonista. É o que se chama o verdadeiro fim do jogo, o final adequado, mas não me importa se é verdade ou não. Não estou jogando com o pensamento de conquistá-los. No dia a dia peguei os itens recebidos pelos caras quando o medidor de amor atingiu certa quantia e os vendi por dinheiro em uma loja de segunda mão no dia seguinte. No entanto, a protagonista é uma companheira das pessoas em questão. Seria diabólico vendi-los diante de seus olhos, mas é um jogo, então não importa. Se fosse um jogo GAL, seria impossível para eu tomar uma ação dessas. Mesmo que seja um jogo, não posso ser tão diabólico. Enfim, este jogo otome é da minha irmã. Nada importa desde que eu possa concluí-lo. Continuei jogando enquanto pensava assim e então percebi que já era noite. Finalmente, alcançando o final do harém reverso, a alegria da libertação foi acompanhada por uma sensação de vazio. Demorou 2 dias inteiros para terminar. Ao ver o final, sentimentos de raiva e tristeza surgiram. Por que eu tive que fazer isso? Salvei os dados e, tendo cumprido minha promessa com minha irmã, caí na cama. Olhando para o meu relógio, era um pouco cedo para dormir. Não sinto vontade de me mexer por causa da minha exaustão, contudo o resultado de me sentir aliviado por tudo ter acabado foi o estômago vazio. Colocando a mão na barriga, lembrei-me de que comi pouco de manhã e não almocei nada.
Não há nada na geladeira. Eu estava planejando fazer algumas compras durante meu tempo de folga, porém priorizei encerrar o jogo, então acabei não saindo de casa. Talvez eu vá a um restaurante. Ao verificar a hora no meu smartphone, recebi uma mensagem da minha irmã. Estou cansada de toda a diversão. Voltarei em alguns dias, então é melhor você ter terminado. Se não levar isso a sério, permanecerá para sempre como um irmão pervertido e tonto. Essa garota é a pior. Ela está me fazendo exigência enquanto se diverte e me diz para trabalhar seriamente. Além disso, está extorquindo meu dinheiro. No entanto, uma pequena questão surgiu. Ela está trabalhando meio período ou algo assim. De onde veio o dinheiro da viagem? O dinheiro que dei a ela não seria suficiente. Talvez esteja tentando não revelá-lo por causa de seu orgulho imprudentemente alto. Se trabalhasse no horário noturno, não teria tempo livre até tarde da noite. Além disso, lembro que comentou que não trabalharia meio período porque não queria trabalhar. Agora que penso nisso, lembro que minha mãe disse algo um pouco antes disso. Ela disse que era necessário dinheiro para obter uma licença, ou algo assim. Parecia que meus pais pensavam em obter uma licença de carro e estavam preparando o dinheiro, mas apenas parte disso tinha a ver com usá-la para viajar. Tirei um print para copiar a mensagem da minha irmã. Vou salvá-lo no PC para poder enviá-lo para minha mãe. Claro, o que a acompanha são imagens de seus comentários. Que idiota! Ela deixa de lado o irmão, então farei isso. Ela me ameaçou e fez uma viagem. Se mostrasse isto aos nossos pais, o que eles pensariam? Como era de se esperar, ela não seria capaz de dar uma desculpa à luz de evidências concretas. Então, finalmente, a máscara que esconde seu verdadeiro caráter desaparecerá. Percebi que estava sorrindo enquanto pensava nisso. Então percebi uma coisa. Se tivesse feito isso desde o início, não teria que zerar esse jogo sem sentido. Arg, não adianta chorar sobre o leite derramado agora. Enquanto percebia o quão estúpido fui, levantei-me e peguei minha carteira na mão, já que estava com fome. Vou colocar por hora o assunto da minha irmã de lado e vou comer. Não vou mais me preocupar com esse jogo Otome. Enquanto pensava assim, meus passos ficaram mais rápidos. Era um sentimento estranhamente fofo, como o sentimento de alegria depois de estar livre do trabalho. Agora, então, vou fazer alarde hoje e pegar algo caro no menu. Saí da minha porta enquanto esperava o meu lindo jantar. Caminhei por uma passagem vazia com luzes fluorescentes tremeluzentes e fui atacado por uma súbita tontura ao me aproximar da escada. Ah, isso não é bom. Meu corpo perdeu o poder como uma marionete com as cordas cortadas e caiu. Meu corpo não estava fazendo o que eu queria, e foi no pior momento, quando estava prestes a descer da escada. O cenário no meu campo de visão estava mudando rapidamente conforme meu corpo se aproximava das escadas. Não senti nada parecido com dor no meu corpo, contudo reconheci que meu estado atual de queda vigorosa era perigoso. Eu não posso morrer assim. Minha irmã mais nova tinha esmagado minha tão esperada folga e, justamente quando acho que estou livre, vou sofrer ferimentos graves agora. Na verdade, é bem possível que minha vida esteja em risco. Pensando assim, estranhamente, fiquei irritado. À medida que o cenário ao meu redor escurecia e gradualmente perdia meus sentidos, tive um pensamento durante minhas últimas respirações. Tinha visto uma cena que normalmente não aconteceria, mesmo que alguém estivesse nos seus últimos momentos. Havia terra que se levantava sob o mar. Uma aeronave estava voando no ar. Quando estendi a mão para o sol no céu azul e para as nuvens brancas, minha consciência desapareceu. Parte 2. Quando despertei, eu estava em uma margem inclinada, com grama exuberante ao meu redor. Ouvia o som da grama raspando uma contra a outra e o cheiro de uma plantação. Deitado em um lugar em que minha mão cobria o sol, eu, Leon Bartford, fui atacado por um violento sobressalto. Não estava suando por causa do calor do sol, era um suor frio que não parava. Senti uma dor pulsante no meu coração e uma sensação desagradável enquanto suava. O que foi isso?
Desde que me sentei em pânico, um pouco da grama que se prendeu em minhas roupas caiu no chão. À medida que o vento soprava, as folhas de grama se afastaram. Enquanto pensava nisso, uma aeronave gigante passou por cima de mim, bloqueando o sol com sua grande sombra. Esta aeronave, que era de madeira como uma caixa, é aquela que vem periodicamente a este território. Costumo observá-la com indiferença, porém hoje não conseguia esconder meus olhos bem abertos de espanto. Parece que estou vendo pela primeira vez. Segurando meu peito, meu coração ainda estava batendo ferozmente. Minha respiração também não se acalmou. Ao me levantar, olhei para a direção em que a aeronave estava indo e havia um mar se estendendo pelo horizonte. Sinto algo fora do lugar, o mar parece diferente. O que é isso? Lentamente caminhei para frente e então caí. Olhando para o meu corpo, minhas mãos e pés eram estranhamente pequenos. Tenho certeza de que este é meu próprio corpo, no entanto, para minha estranheza me sinto pequeno. Em vez de me preocupar com isso, preciso verificar a situação primeiro. Levantei e caminhei, depois gradualmente me movi em direção ao mar. Tenho essa premonição desconfortável. Sinto que demorou um pouco com essas pernas infantis, mas cheguei ao meu destino. O local, que tinha uma cerca para impedir que as pessoas caíssem, parecia o cenário habitual. Certo. É como sempre uma ilha flutuante. Esta era uma ilha flutuando sobre o mar. A ilha ainda está flutuando, contudo não sei se fico feliz ou triste com isto. Tinha uma imagem aparecendo sobre uma ilha flutuando na água do mar. Embora não devesse precisar, queria confirmar de qualquer maneira. Algo está estranho já faz um tempo. Quando ergui minha mão para o sol, uma imagem apareceu dentro da minha cabeça que parecia ser a vida de outra pessoa. Era a vida inteira de um homem que não morava aqui. Não havia nada de importante nisso, porém ainda parecia agradável. Poderia ser considerado um sonho ou ilusão, mas parecia vívido e estranhamente real. Embora tenha visto a vida inteira desse homem, não me lembro do seu nome. Segurei minha cabeça contra minhas duas mãos. Foi uma lembrança tão vívida que vi, no entanto, porque não consigo me lembrar do nome dele. Sinto como se tivesse lembrado instantaneamente as experiências de alguém com mais do que os meus 5 anos de idade. Sentei-me, incapaz de entender o que estava acontecendo. Sinto que minhas memórias atuais e aquelas que eu me lembrei estão se misturando. Olhei para o céu atrás da cerca. O que aconteceu comigo? Mesmo eu não sei para quem essa pergunta foi direcionada. Parte 3. Como o sol estava se pondo, voltei para casa. Estava relutante em voltar e me lembrei de que vinha a este banco para fugir, mas queria voltar antes que escurecesse. Quando voltei para casa, meu pai estava esperando lá. Ele ficou parado na frente da entrada, esperando com uma pose intimidadora. Seu filho é estúpido. Golpeou-me na cabeça com seu grande punho e eu abri a porta da frente enquanto segurava minhas lágrimas. Então havia minha mãe. Finalmente você voltou. Por que fugiu no dia em que a esposa finalmente apareceu? Meu pai, Barcos, é um senhor feudal, um barão. Não muito tempo atrás, uma imagem sobre nobres apareceu de repente, uma imagem em que eles usavam roupas elegantes e deixou uma impressão mais mesquinha. No entanto, naquela imagem, eles eram gordos, enquanto meu pai era um gigante musculoso que tinha deixado crescer os pelos faciais. Seu traje era uma camisa, calça bege e botas, que não pareciam muito nobres. Minha mãe era uma amante chamada Lucy, uma mulher de uma família de cavaleiros que serve à família Baltfault. Ela não usava vestido, mas roupas que seriam usadas por uma garota da cidade ou da aldeia. A esposa de que minha mãe estava falando era a esposa legal de meu pai. Eu sinto muito. Talvez sentindo que a aura ao meu redor era diferente do normal, meus pais mantiveram expressões complicadas enquanto me levavam para onde eu estava hospedado. Não era uma mansão, mas um depósito. Em seguida, uma mulher usando um vestido estava olhando da porta da frente que estava aberta. Olhares frios foram enviados para mim, já que eu não deveria deixar a residência.
com figuras em vestidos bordados com joias. O filho mais velho, Lutard, e a filha mais velha, Mercy, estavam se contendo. Apenas aqueles dois são filhos legítimos da esposa. Atrás deles estavam homens altos e bem arrumados, vestindo ternos. Com orelhas compridas, eles eram homens elfos que zombavam de nós. Meu Deus, essa criança sem educação não é diferente de uma besta. Esta mulher, que estava parcialmente fechando os olhos e tinha o cabelo preso, emitia a imagem exata de uma garota nobre. Meu irmão e minha irmã usavam roupas valiosas, ao contrário de mim. Minha mãe pedia desculpas enquanto meu pai me levava para o depósito. Meu pai manteve uma expressão de perseverança até chegarmos ao depósito. Reflita sobre suas ações. Você vai comer depois. Quando concordei com o que ele disse, descobri que já havia um hóspede no depósito. O segundo filho, Nix. Era meu irmão mais velho, que usava roupas iguais às minhas e estava lendo um livro à luz de uma lanterna. Meu pai e eu olhamos para ele com surpresa. Você também é estúpido. Apenas a gente e essas pessoas irão embora. Quando meu pai viu meu irmão voltar sua visão para o livro, ele o acertou na cabeça. Nix, ajude Leon com os estudos. Meu irmão fez uma cara que parecia se opor fortemente a isso, porém abriu espaço na mesa. Assim que me sentei, fui avisado. Se dormir, vou te bater. Vendo que balancei a cabeça, meu pai saiu para voltar à residência. Agora que éramos apenas nós dois, meu irmão me entregou um livro para ler. Abri o livro, que tinha sido lido tantas vezes que estava ficando esfarrapado e tinha rabiscos aqui ou ali. Estava dentro do depósito. Enquanto afugentava os insetos que se reuniam ao redor da luz, eu li. Tive uma sensação um tanto estranha. Minha cabeça estava cheia dessa linguagem que não reconhecia. É óbvio que essa linguagem é diferente do que está escrito neste livro que seguro. Na verdade, acho que essa linguagem é mais fácil. Como estava preocupado com essas coisas, parecia que meu irmão pensava que esbarrei em palavras que não conseguia ler. Pense um pouco por um momento. Se realmente não sabe, então vou te dizer o que é. O tempo passou silenciosamente. Os insetos persistentes e irritantes se reuniam em torno da luz. Ei, irmão! Meu irmão ficou um pouco surpreso por eu ter falado. Irmão! Você não me chamou assim de manhã. Tentei me corrigir com pressa, contudo meu irmão parecia ter visto através de mim. Está naquele período em que tenta parecer mais velho? Bem, não importa particularmente para mim. Deixando isso de lado, há algo que você não entende. Neguei com minha cabeça. O que estava mais curioso era sobre o nosso tratamento. Não estava incomodado com isso até agora, entretanto as dúvidas estavam surgindo uma por uma. Entendo que o filho mais velho é um tesouro, porém porque somos os únicos levados para um depósito. Existem irmãs mais velhas e mais novas além de nós. No entanto, essas irmãs não estão no depósito, embora sejam filhas legítimas como nós. Porque somos os únicos no depósito. Meu irmão resmungou para si mesmo, dizendo, disseram que só seria até ontem. Depois pôs de lado o livro e olhou para o teto. É porque a esposa nos odeia. É porque somos filhos da nossa mãe. Meu irmão colocou as mãos atrás da cabeça e encostou as costas na cadeira. Você acha que há alguma outra razão além disso? Embora sejam filhas de uma amante, parece que ela hesita em mandar as meninas para o depósito, mas é assim como nós, meninos, somos tratados. A partir daí, meu irmão explicou a situação da casa de uma maneira desinteressada. Em vez de falar comigo sobre, parecia mais que estava reclamando disso para mim, o irmão mais novo de 3. Parece que meu irmão, de 7 anos, tinha muito do que reclamar. A família Baltfault é uma família que possui uma ilha flutuante como território. No entanto, antes era uma casa de cavaleiros classificada como semi-barão. Não nobres genuínos, sino mais ou menos em uma posição social de senhor feudal. Parecia que eles eram uma família que vivia relativamente tranquila para uma casa de cavaleiros.
Com o passar dos meses e anos, eles perceberam que acabaram se tornando uma família com guerreiros como subordinados. Cavaleiros apareceram, querendo servi-los, fazendo com que a escala de sua situação ficasse maior. À medida que seu território progredia, os campos e a necessidade de trabalho aumentavam e isso significava que a população que eles precisavam sustentar aumentava. A extensão de seu território fez com que alcançassem o status de uma família de barões. Então é assim que as coisas chegaram nesse ponto. Investigadores do reino Ulfaut vêm ao nosso território. Ao que indica é coisa da época do meu avô, mas parece que investigadores vieram antes para julgar se o alcance de nosso território era digno de ser para uma família de barões. Em seguida, eles começaram a falar sobre o processo de ascensão à posição nobre, porém meu avô o ignorou rapidamente, ao que parece. De qualquer forma, tornar-se barão não foi algo intencional. Ali, algum conhecimento de memórias recordadas correu para minha cabeça. A ascensão no status não deveria ser uma coisa que vale a pena desfrutar. Além disso, é realmente tão simples decidir sobre isso com base na escala do território? Para algo como subir de status, não é necessário ter mais conquistas, como feitos militares ou algo assim, sejam realizados. Essas eram as perguntas que eu tinha. É ruim subir na classificação. Parece que meu irmão não sabe disso, contudo pude sentir que meu pai não está feliz por sua expressão. Houve reclamações acerca de quão problemático seria em curto prazo, e como alguns queriam ser uma família de barões por meio de contribuições apropriadas para que se tornassem um. É por isso que não temos muito dinheiro. O reino quer ganhos que correspondam ao nosso status familiar. Uma parte das memórias evocadas vem à mente. Uma casa que mal chegava ao ponto de ser uma família nobre, e uma casa nobre com muita liberdade de manobra. A família com margem de manobra não tem problemas, mas a outra família tem dificuldade em fazer contribuições. Portanto, apesar de nosso território ser suficiente para uma família de barões, parece que somos chamados de uma família silenciosa de barões. De qualquer forma, nos tornamos uma família de barões que são senhores feudais do campo em uma ilha isolada. Desejando se comportar de maneira condizente com o status de sua família, o pai casou-se com uma mulher com status elevado. No entanto, a mulher que ele chama de esposa normalmente não está neste território. O filho mais velho e a filha mais velha também vêm aqui de tempos em tempos. Papai e sua esposa são casados, certo? Por que ela não fica aqui? Isso é normal para mulheres em famílias de barões e acima. É bastante desagradável. Se eu conseguir uma esposa, então absolutamente quero uma que seja uma semi-baronesa ou inferior. Bem, uma mulher de alto status não pensaria nada de nós de qualquer maneira. Isso é normal. Você também deveria começar a estudar logo. Do contrário, não vai se casar no futuro, mesmo aos 20 anos. Se não puder se casar enquanto estiver na academia, é provável que seja o marido que sobrou de uma mulher que já passou da idade. Isso não é bom, verdade? Não consegui esconder minha surpresa. Tem muitas coisas que quero perguntar, tipo sobre a academia e tal, no entanto, acima de tudo, quero perguntar sobre essa palavra, marido que sobrou. Não são as mulheres que têm de se casar como uma idade definida. Ei, irmão. Está tudo bem se você me chamar de irmão. Enfim, o que é? Os homens geralmente são o centro da casa, certo? Ou melhor, o que quer dizer com ser forçado a ficar com uma mulher mais velha? Meu irmão inclinou a cabeça. É como eu disse. Há mulheres que não são casadas, seus maridos fugiram delas ou não têm marido. Conseguem um amante apenas no nome para não perderem a reputação. Portanto, há muitas mulheres e mulheres idosas que aceitariam homens jovens como marido remanescente. Meu irmão respondeu à minha pergunta de maneira terrivelmente firme. No geral, são os homens que estão na posição superior, certo? Do meu conhecimento, lembro-me de maneira vaga que os homens em geral eram os responsáveis por esse tipo de situação. No entanto, parece que não é o caso. Se você olhar para o pai, saberá que as mulheres são as responsáveis.
também saberá que ele não pode se opor a essa idiota sua esposa. Vendo como se corrigiu dizendo esposa em vez de idiota, parece que meu irmão a acha desagradável. Tinha ido e ouvido algo ultrajante. Algo está estranho em você hoje. Dei um sorriso amargo para as suspeitas do meu irmão enquanto voltava minha linha de visão de volta para o livro. Eu estava estranhamente suando. Que estranho! Este mundo é estranho. Devido a esse estranho conhecimento que obtive, sinto uma sensação de desconforto. Li meu livro em silêncio por um tempo. Então me lembrei das palavras de meu irmão. Essas lembranças, de onde quer que tenha vindo, deixaram uma impressão muito forte. Academia reinou Fault. Depois, há os servos da esposa, que eram elfos? Poderia ser. Enquanto murmurava para mim mesmo, meu irmão queixou-se do barulho. O que foi? Aqueles caras de terno. Aqueles elfos eram amantes da esposa, certo? Meu irmão tinha um olhar indiferente, porém ficou chocado. Não pergunte algo assim. Olhe, apenas estude. Esses elfos, que fazem parte de uma sub-raça, são os amantes da esposa, ou mais precisamente, servos próximos que cuidam dela. Entendo isso. Ou melhor, lembro-me disso de forma bem clara. Afundei na minha mesa. Este é um mundo daquele jogo Otome. As memórias turvas aos poucos se tornaram mais claras. Quando isso aconteceu, percebi que aquele cenário terrivelmente frívolo era daquele jogo Otome. Meu irmão me deu um tapa na cabeça. Não adormeça. O que está acontecendo com você hoje? Bateu com a cabeça. Levantei minha cabeça e olhei para meu irmão. Coloquei um sorriso rígido, fazendo meu irmão recuar um pouco surpreso. O que foi? Irmão, este mundo é ultrajante, não é? Meu irmão, perturbado com a resposta, voltou sua visão para o livro, como se quisesse fugir de mim. Nunca tinha experimentado ser reencarnado em outro mundo. Além disso, um mundo de espadas e magia. Contudo, não me inteirei sobre esse mundo de jogo Otome onde as mulheres são colocadas acima dos homens, ou algo parecido. Segurei minha cabeça contra minhas duas mãos. Este mundo é o pior. Meu irmão fez uma reclamação para mim. O que há com você? Cale a boca de uma vez. Eu, Leon Fobaltfault, sou um ex-japonês que reencarnou no mundo de um jogo Otome. Queria reencarnar em um mundo mais normal. Teria sido melhor do que um jogo Otome. Me dê um tempo.